Plantão Lauro Jardim. Muito bom dia para você, Lauro Jardim. Bom dia, Milton. Bom dia, Marcela. Bom dia, ouvintes. Muito bom dia, Lauro. Lauro, o que se pode antecipar em relação à sessão de hoje do STF, que vai tratar das regras para a eleição deste mandato tampão do governo do Rio de Janeiro? Pois é, Milton. Como nada que tem a ver com o Rio de Janeiro é simples, tem 3 possibilidades na mesa hoje. O Supremo pode, por exemplo, decidir que o Rio vai ter uma eleição direta agora em junho e mais a outra eleição em outubro, essa de outubro junto com todos os outros estados, ou pode decidir que o Rio vai ter uma eleição indireta agora em abril de um governador tampão para o mandato até 31 de dezembro e essa escolha direta seria feita pela Assembleia Legislativa. E nos últimos dias surgiu uma terceira possibilidade, que é a seguinte: prorrogar até outubro o mandato do atual governador tampão também, o desembargador Ricardo Couto, prorrogar o mandato dele e dar posse antecipada ao candidato que vencer a eleição de outubro. E essa é uma alternativa que ganhou força no Supremo nos últimos dias, Milton e Marcela. Mas a única coisa certa que dá para dizer sobre isso, sobre o julgamento de hoje, é que o Supremo está dividido. Pelas conversas que eu tive ontem e hoje cedo, ninguém consegue prever o resultado desse julgamento de hoje. As conversas entre os ministros têm acontecido de forma intensa nos últimos dias, nas últimas horas também, com o objetivo de tentar chegar a um consenso antes deles entrarem lá no plenário. Mas nenhum dos dois lados tem certeza, e eu conversei com os dois lados, de que o ponto de vista deles, qual o ponto de vista que vai prevalecer. Apesar da PGR ter se manifestado ontem pela realização de eleição direta agora no meio do ano, além da outra eleição, da segunda eleição em outubro, tem muitas ressalvas no Supremo em relação a essa ideia. E pelo seguinte, muitos ministros avaliam que promover 2 eleições diretas com uma distância de 90 dias entre uma e outra é praticamente inviável, inclusive por questões logísticas, num estado que conta com 13 milhões de eleitores. Na verdade, esse rolo, Milton e Marcela, todo esse rolo de falta de tempo viável para ter 2 eleições nesse espaço de 90 dias, poderia ter sido evitado. Esse problema só existe, é importante que se diga isso, por causa de um atraso injustificável da presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia, que decidiu pautar somente 2 semanas atrás no TSE o processo que levou à inelegibilidade do ex-governador Cláudio Castro. Porque desde novembro do ano passado, Milton, a ministra Carmen poderia ter pautado essa votação no TSE. Em novembro do ano passado, a relatora do processo, que hoje está aposentada, a ministra Isabel Galotti, ela já havia apresentado o voto dela, aliás, um voto pela cassação do Cláudio Castro. Se a ministra Carmen tivesse pautado esse processo ainda no ano passado, ninguém agora estaria discutindo se é possível ou não realizar 2 eleições diretas num espaço de 3 meses, num estado que conta com 13 milhões de eleitores, Milton. Cenário bem complexo esse, porque gera toda essa imprevisibilidade. Aliás, isso levou aqui um dos nossos ouvintes, o Pedro Munhoz, dizer a seguinte frase, né? No Rio tudo é provisoriamente para sempre, né, Lauro? É o que eu comecei dizendo aqui, no Rio nada é simples, tudo é muito complicado e essa decisão de hoje do Supremo não é simples de fato. Cada uma dessas alternativas que eu listei aqui no início da minha fala, ela impõe problemas sérios, mas enfim, pelo menos o Rio de Janeiro e o Brasil vai ter hoje uma resposta para essa dúvida e é importante que ela seja dada logo, se for o caso de ter 2 eleições diretas, que as providências sejam tomadas de forma urgente e rápida para que dê tudo certo, né?
Perfeito. Sem dúvida. Muito obrigado e um abraço para você, Lauro. Um abraço para você, Milton. Um beijo para você, Marcela. E até sexta-feira para todo mundo. Beijo, Lauro.